Olá, temos feito a discussão do texto de Marx, Introdução à Crítica da Economia Política. Procuramos seguir, ao longo de nossa exposição, os vários itens que Marx foi construindo para realizar a sua reflexão. O primeiro item da introdução se referia, como título geral, à produção, consumo, distribuição, troca, parênteses, circulação. Neste item geral, Marx abriu um subitem ao qual dá o título de produção. Feita esta reflexão, Marx abre um segundo título geral, a relação geral da produção com a distribuição, troca e consumo. Neste segundo item geral, ele abre mais 3 subitens. O primeiro deles, que já discutimos em outro vídeo, é produção e consumo. O segundo subitem é produção e distribuição. Na nossa sessão de hoje, vamos discutir um pouquinho o terceiro subitem, que é bem curto também, que se chama, finalmente, troca e circulação. Marx está procurando demonstrar, neste texto, o movimento de totalidade. É impossível pensar apenas a produção sem consumo, assim como é impossível pensar o consumo sem produção. É impossível pensar a produção sem distribuição, assim como é impossível realizar a distribuição sem produção. Por fim, é impossível pensar a circulação sem pensar a produção. Não tem como fazer circular algo se este valor de uso ou uma determinada mercadoria não foi produzida. Portanto, sempre está em pauta para Marx buscar o movimento no seu conjunto. Daí que tem produção, troca, circulação, distribuição, ou produção, distribuição, troca, circulação. É sempre um movimento de conjunto que ele procura demonstrar, mostrando como um está em interdependência com o outro, mas que, em última instância, o que define é a produção. Sem produção, todos os outros momentos ficam inviabilizados. Neste último item, ao qual Marx dá o subtítulo de, finalmente, troca e circulação, ele está procurando analisar fundamentalmente o processo tal como ele chega à sua reta final e tal como ele pressupõe a retomada do processo inicial, que é a produção. Diz Marx neste subitem: a circulação é somente um momento determinado da troca, ou a troca considerada em sua totalidade. Portanto, ela marca o estágio final de um processo que vai ser reiniciado com a produção. No entanto, embora seja um momento final, este momento final pressupõe todos os outros momentos e, sobretudo, o momento da produção. Prossegue Marx. Na medida em que a troca é momento mediador entre a produção e a distribuição, determinada por ela, e o consumo, este último aparece como um momento da produção. A troca é também um momento na produção. Significa que a troca, ela só é possível de ser realizada a partir do momento em que existem valores de uso que foram produzidos ou valores de uso que foram transformados em mercadorias pelos proprietários privados. Daí a afirmação de que, na medida em que a troca é momento mediador entre a produção e a distribuição determinada por ela e o consumo, na medida em que este último aparece como um momento da produção, a troca é também, manifestamente, um momento da
produção. Como é que Marx está vendo este momento final da troca e circulação? Ele observa que, em primeiro lugar, parece que a troca de atividades e capacidades se efetua na produção, pertence diretamente a esta e a constitui essencialmente. Portanto, não há troca e circulação sem produção. Em segundo lugar, isso é certo em relação à troca de produtos, na medida em que é o meio que serve para criar o produto acabado, destinado ao consumo imediato. Dentro desses limites, a própria troca é um ato compreendido na produção. Significa que, tão logo a troca seja realizada, está aberta a possibilidade do consumo daquilo que foi produzido e, consequentemente, se coloca novamente a necessidade da produção. Em terceiro lugar, diz Marx, a assim chamada troca entre negociantes é determinada pela produção, uma vez que só é possível o comerciante trocar o seu produto por um outro produto se ambas as partes tiverem realizado uma determinada produção. Lá, mais adiante, Marx observará que as trocas, elas se complexificaram de tal modo que você não precisa trocar um produto por um outro produto, mas você pode trocar o produto por uma determinada quantidade de dinheiro e, de posse deste dinheiro, comprar um outro produto qualquer que deseje, ou então entesourar simplesmente o dinheiro adquirido. Prossegue Marx. Em terceiro lugar, a chamada troca entre negociantes é determinada pela produção indiferente a ela, na última etapa, quando o produto é trocado de imediato para o consumo. Mas não existe troca sem divisão do trabalho, quer natural, quer como resultado histórico. O que Marx quer dizer com isso? Ele quer dizer que, a partir do momento em que a divisão do trabalho se constitui, esta divisão do trabalho vai criar as condições para a produção do excedente. E é a partir do momento em que se produz excedente de valores de uso que este excedente pode ser convertido, em parte, em mercadorias, ou seja, pode ser colado a este excedente a unidade de valor de uso e valor de troca. Prossegue Marx. A troca aparece como independente junto à produção e indiferente em relação a ela na última etapa, quando o produto é trocado de imediato para o consumo. Mas não existe troca sem divisão do trabalho, quer natural, quer como resultado histórico. Quando ele coloca quer como resultado histórico, ele já está colocando a questão de que os homens produziram historicamente determinadas condições. Eles não estão mais em relação imediata com a natureza. Construíram mediações para explorar a natureza. A troca privada, por exemplo, supõe a produção privada. Portanto, existe a troca que se realiza dentro da produção comunal, da produção coletiva, mas existe também historicamente, e isto dominou quase toda a história da humanidade, as trocas privadas. A intensidade da troca, portanto, o ritmo com o qual estas trocas do que foi produzido será realizada, o ritmo, a intensidade da troca, do mesmo modo que sua extensão e tipo, são determinadas pelo desenvolvimento e articulação da produção. Quanto mais desenvolvida é a produção, mais intensas são as trocas e mais extensas são as trocas.
Ou seja, as trocas deixam de ser realizadas em um território mais local para serem desenvolvidas em territórios muito mais distantes. Marx e Engels farão uma análise bastante detalhada deste processo de extensão das trocas até o ponto de se criar um mercado mundial nos seus textos conjuntos, dentre eles a ideologia alemã. Aqui o que ele está procurando apontar é que a divisão do trabalho cria a possibilidade das trocas serem realizadas mais permanentemente. E quanto mais as trocas podem ser realizadas permanentemente, cria-se também, ao mesmo tempo, a possibilidade de se realizar essas trocas não apenas junto àqueles coletivos próximos, mas também aos coletivos distantes. Prossegue Marx com um exemplo. A troca entre a cidade e o campo, a troca no campo, na cidade, etc. A troca aparece, assim, em todos os seus momentos, diretamente compreendida na produção ou por ela determinada. Lembremos que na ideologia alemã, quando Marx vai explicar, juntamente com Engels, o surgimento da cidade, ele observará que a divisão do trabalho criou uma grande separação de interesses, aqueles envolvendo a cidade e aqueles envolvendo o campo, mas não apenas criou a oposição momentânea entre cidade e campo, criou também a divisão do trabalho, criou também profissões, atividades específicas e cada vez mais integradas ao conjunto das atividades sociais. Diante disto, Marx observa que o resultado a que chegamos não é que a produção, a distribuição, o intercâmbio, o consumo são idênticos. Cada um contém a sua particularidade, cada um é um momento específico dentro do processo. Mas todos eles são elementos de uma totalidade, diferenças dentro de uma unidade, a tal unidade na diversidade. Cada momento deve ser compreendido na sua especificidade, na sua particularidade, mas cada momento particular não pode ser dissociado do movimento conjunto, sem o que não se compreende a totalidade do processo. E aqui, Marx está, mais uma vez, reivindicando a necessidade de se analisar a vida social ou então o processo produtivo em sua totalidade, sem o que se dá atenção a um aspecto, desconsiderando-se outros aspectos que são fundamentais para compreender o movimento no seu conjunto. A produção se expande tanto a si mesma, na determinação da produção, como se alastra aos demais momentos. A produção não é apenas o momento em si. A produção, ela pressupõe também os outros momentos. A troca, a circulação, a distribuição para o reinício de uma nova produção. O processo começa sempre de novo a partir dela, a partir da produção. A troca e o consumo que a troca e o consumo não possam ser o elemento predominante, compreende-se por si mesmo. Ou seja, embora a troca seja fundamental, o consumo seja o essencial, é impossível pensar troca e consumo sem o momento que as precede, a produção. Do mesmo jeito que é impossível pensar a necessidade da produção sem pensar os momentos que a sucedem, que seria a circulação, a distribuição e o consumo. O mesmo acontece com a distribuição, como distribuição dos produtos. Porém, como distribuição dos agentes de produção, constitui um momento da produção. Não se realiza a produção de qualquer maneira. Você organiza, ou socialmente se organiza a produção de um determinado modo, de tal modo a ela ser eficaz, de tal modo a se ter trabalho útil e não trabalho dispendido inutilmente. Uma forma determinada da produção determina, pois, formas determinadas do consumo. Observemos, por exemplo, a forma determinada da sociedade escravista
determina também a maneira como os produtos serão consumidos pelos escravos e por aqueles que são os donos de escravos. A forma determinada da produção feudal determina como que a produção será redistribuída entre os nobres e a igreja e qual parcela vai restar para o camponês para que ele consuma, assim como qual parte será destinada para a igreja e para os nobres, a fim de que eles consumam. Na sociedade capitalista, como o trabalho é trabalho assalariado, portanto, as relações sociais são ancoradas em relações de alienação do trabalho, a parte que convém ou que é destinada ao trabalhador, melhor dizendo, não é a mesma que é destinada para os donos dos meios de produção. Portanto, a maneira como se estrutura a produção também vai determinar, no final, a maneira como se consome os frutos do trabalho. Uma forma determinada da produção determina, pois, formas determinadas do consumo, da distribuição, da troca, assim como relações determinadas desses diferentes fatores entre si. Prossegue Marx observando que a produção é também determinada por outros momentos. Por exemplo, quando o mercado, isto é, a esfera da troca, quando o mercado, a esfera aqui, portanto, quando o mercado, a esfera da troca, se desenvolve, a produção ganha em extensão e divide-se mais profundamente. Conclui Marx com a seguinte observação, que é fundamental em sua análise. Se a distribuição sofre uma modificação, modifica-se também a produção. Com a concentração do capital, ocorre uma distribuição diferente da população na cidade e no campo. Enfim, as necessidades do consumo determinam a produção. Uma reciprocidade de ação ocorre entre os diferentes momentos. Este é o caso para qualquer todo orgânico. Portanto, quando se vai analisar um determinado processo, é necessário sempre se analisar este movimento na sua totalidade. É necessário, por exemplo, analisar com a divisão do trabalho, não apenas a cidade ou então o campo. É necessário analisar, é preciso investigar como que cidade e campo se articulam. Para encerrar nossa discussão, voltemos mais uma vez a esta passagem final de Marx, porque é importantíssima na medida em que ele remete ao momento da totalidade. A produção, sem dúvida, em sua forma unilateral, é também determinada por outros momentos. Por exemplo, quando o mercado, isto é, a esfera da troca, se estende, a produção ganha em extensão e divide-se mais profundamente. Se a distribuição sofre uma modificação, modifica-se também a produção. Com a concentração do capital, ocorre uma distribuição diferente da população na cidade e no campo, etc. Enfim, as necessidades do consumo determinam a produção. Uma reciprocidade de ação ocorre entre os diferentes momentos. Isto é fundamental. Este é o caso para qualquer todo orgânico. Feitas estas considerações a respeito dos vários momentos que integram a totalidade envolvendo a produção, Marx direciona sua atenção para uma discussão sobre o método da economia política, uma discussão bastante complexa que deixamos para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado da discussão. Encaminhem, como sempre, suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui em nosso trabalho em defesa da sociologia. Até uma próxima.